Bem-vindos em mais um podcast Pra Dentro da Porteira. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, realizado pela URI Campus de Frederico Westphalen e pelo Small Farm Hub, que tem a governança da URI e da Sicredi Conexão. O podcast faz parte do projeto Agrotec Norte e a iniciativa é coordenada pelo professor da URI Campus de Frederico Westphalen, Carlos Eduardo Blanco Linares, sendo realizada em parceria com a Universidade de Passo Fundo, a UPF, e também o Instituto Federal Farroupilha, o IFAR. A edição de hoje tem como tema Contabilidade Rural, Planejamento para o Sucesso. E para falar sobre este assunto, contamos com a presença do diretor administrativo da URI, também professor do curso de Ciências Contábeis, Alzenir José de Vargas, e também do professor da disciplina de Contabilidade Rural, Cedenir Antônio de Vargas. Bem-vindos a mais este podcast. Muito bem, é sempre uma alegria a gente estar compartilhando os conhecimentos que o nosso curso de Ciências Contábeis pode contribuir com o segmento da agricultura. A gente sabe a importância que isso tem no contexto da nossa região, no contexto dos nossos alunos, né, Adri? Muitos alunos de todos os cursos nossos vêm do contexto da agricultura e a gente sabe que nos últimos anos a agricultura passou por uma reformulação, uma reestruturação na área tributária e, consequentemente, na área administrativa e na área de gestão das propriedades. Então, será um prazer, através do curso de Ciências Contábeis, a gente trazer uma contribuição para esse belo projeto que se tem de trazer informações para os nossos agricultores e para as pessoas em geral que têm interesse sobre o assunto. Então, vai ser uma alegria estar compartilhando esse assunto com o professor Cedenir e contigo aí. Bem-vindo também, professor Cedenir, ao nosso podcast. Muito bem, obrigado, Adri. Eu acho que é uma alegria, como o professor Alzenir já colocou, o curso de Ciências Contábeis tem esse compromisso com a comunidade, né? A universidade tem essa proposta de estar presente, né, no dia a dia da comunidade, e é um assunto importante que a nossa região, essencialmente agrícola, né, demanda, né, de informações, e cada vez mais, né, é preciso todas as áreas, e a área rural está demandando de muitas informações, e a relação que o nosso curso de Ciências Contábeis tem com essa atividade é muito importante. Então, eu sinto-me muito feliz de estar aqui também para poder, de alguma forma, contribuir com algumas informações. Muito bem. E para que possamos iniciar essa edição de uma forma bem informativa, quais são as atividades consideradas rurais? Muito bem, aí se nós olharmos aí para a legislação, né, que traz a questão de quais atividades são contempladas aí, né, nesse conceito aí da atividade rural, nós temos, né, logicamente, a agricultura, né, que aí se nós olharmos no conceito lá, né, cultura do solo, né, independente da natureza que for, né, utilizado, o produto que for cultivado, a pecuária é outra, a criação, né, de animais, enfim, que é uma atividade utilizada, né, no meio rural. Depois, na sequência, nós temos extração, né, e exploração vegetal e animal, as atividades zootécnicas, né, então são caracterizados lá, a própria apicultura é um exemplo, né, que é uma atividade que é desenvolvida pelos agricultores, que também está contemplada dentro dessas atividades rurais. A própria pesca também entra, né, dentro desse entendimento também, é uma outra atividade que está relacionada aí, é importante ser destacado. E uma situação bem interessante que é importante a gente sempre destacar, a questão da transformação dos produtos, né, aqueles que são decorrentes da atividade rural, e como a legislação traz, aqueles que são produzidos dentro da propriedade rural. Então, o produtor pode transformar alguns produtos lá, nós temos alguns exemplos aqui, vou citar para ficar com um entendimento melhor, né? Então, em relação a isso, que seria aí o beneficiamento de alguns produtos, né? Desde que não caracterize a questão da indústria, né? Com máquinas industriais, né? Tem que ser bem frisar essa questão, né? São questões mais voltadas diretamente lá dentro da propriedade rural, então, para caracterizar isso. Como exemplo aí pode ser a própria moagem de trigo ou milho, desde que ela seja feita, né, de forma mais artesanal, né, dentro da propriedade, ela é caracterizada como isso. Nós temos como exemplo a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, é uma produção.
Aí a transformação dessa cana-de-açúcar, o produtor ele fabrica o açúcar mascavo, então o melado, são subprodutos da cana-de-açúcar que são considerados, né, dentro da atividade dele, desde que ele esteja fazendo lá dentro da propriedade, ele produz, né, a cana-de-açúcar e dessa cana-de-açúcar ele faz essa transformação. Há de se destacar aí, né, Cedenir? Acho que esse processo de transformação, muitas vezes o produtor, ele não está vendendo a cana, ele está produzindo a cana, mas ele está transformando, mas está dentro do contexto da propriedade dele. Isso, qual que é a diferença disso? Ele pode vender como se fosse um produto agrícola, com toda a situação tributária que se tem de vender um produto in natura, como, por exemplo, um soja, um milho, que é em grãos. Então, esse processo de transformação, ele vai entrar nas mesmas regras tributárias que se tem de como ele vai apurar resultado e ele vai apurar até a própria tributação. Então, acho que a atividade rural ele acaba sendo ampla em vários sentidos. Eu sei que tem mais outras atividades, esse dele que você pode compartilhar também, que isso, às vezes, o produtor fica na dúvida, será que é atividade rural ou não, é? Exatamente, eu acho que é mais nessa questão, só para ir complementando, né, que a própria legislação traz, então, essa questão da transformação, se ela descaracterizar dessas situações que eu colocava anteriormente, né, que não é da propriedade, enfim, ou a matéria-prima, ele pode, então, ter a questão tributária, né, diferenciada, então, e não ser tributado, né, como pessoa física, como produtor pessoa física, né, então tem que ter esse cuidado também, mas é nessa linha aí, justamente, é dar valor para aquilo que ele produz lá, né. E o que acontece nessa situação? Se ele passar por um processo de transformação, vai botar uma agroindústria familiar lá, ele vai ter processo de transformação e ele vai transformar produtos que não é só da propriedade dele, aí já caracteriza uma indústria, então ele já tem que ter esse cuidado que já não é uma produção a primária dele, já está um processo de transformação que requer CNPJ, requer outras estruturas, além, é claro, que mesmo ele sendo produtor rural, ele não está dispensado de aspectos relacionados à higiene, à vigilância sanitária, esse tipo de coisa. Não é porque ele é agricultor que ele está dispensado de tudo, ele pode fazer tudo que ele acha que pode na propriedade sem respeitar outras exigências legais em relação a isso. Mas o produtor tem uma flexibilidade muito grande de agregar muito valor ao produto primário dele. Eu acho que esse é um dos fatores que é essencial o agricultor entender que ele pode agregar valor. Se nós imaginar a cana-de-açúcar, olha o valor que é 1 quilo de açúcar mascavo no mercado quando a gente vai adquirir esse produto. Então, consequentemente, ele pode transformar isso, né, dentro da própria propriedade e não vai descaracterizar a atividade rural dele. Sem abertura de CNPJ, sem nada. Ele vai ter simplesmente uma atividade de transformação dentro da propriedade dele e continua sendo um produtor rural. Então, acho que isso são aspectos bastante relevantes e que o produtor pode se beneficiar disso. Não é o que é um benefício. A legislação prevê que é uma atividade voltada para a questão da agricultura dele, né, Adri? Esse tema se torna cada vez mais importante justamente por isso, né? É uma forma da gente informar os produtores, né? Que eles não estão isentos a nenhuma legislação, né? Por serem agricultores. E principalmente quando diz respeito à produção de alimentos, né? A produção de alimentos, hoje a indústria alimentícia, ela tem uma série de regramentos e uma série de exigências que isso não dispensa para o produtor ele manter as qualidades de higiene, dependendo da escala que ele vai produzir, ele tem uma série de exigências em relação a isso. Mas também é uma possibilidade que ele tem, né, de agregar valor, dele conseguir fazer com que a propriedade dele tenha um valor agregado maior, que é um dos grandes objetivos, é a valorização do esforço dele, ao ponto que ele consiga, ao invés de vender o produto in natura, ele já consiga vender numa outra formatação com valor maior, né? Com certeza. E, professor Elzenir, quais são os procedimentos quando há exploração de um mesmo imóvel por mais de uma pessoa? Como é que isso funciona? Adri, então, nós temos hoje o que normatiza tudo isso é o regulamento do imposto de renda, do que diz respeito à forma como as propriedades estão organizadas. E isso é muito comum acontecer isso. Porque às vezes faz uma união de capital e trabalho, alguém tem a mão de obra, alguém tem a terra, e aí você vai fazer a forma como você vai trabalhar isso. Então, acho que um procedimento tem a questão dos arrendatários, os condomínios, os conviventes, no caso do união estável, os parceiros, a exploração da atividade rural, como é que eles devem apurar esse resultado de maneira separada.
tá? Na proporção dos rendimentos e das despesas que couber a cada um, devendo essa ser comprovada documentalmente. Aí entra muito o primeiro documento, a primeira organização que o produtor precisa, ele precisa sistematizar a forma como a sociedade dele está gerindo. Então vamos imaginar o seguinte, eu e você, nós não temos uma relação familiar, e eu tenho a terra e você vem com a mão de obra e vamos fazer uma parceria rural e vamos produzir junto. Então nós precisamos fazer um contrato de parceria, estabelecer as regras, nós temos que cuidar muito, a Receita Federal tem ficado muito de olho na questão da descaracterização da parceria agrícola, que é quando o produtor rural arrenda a terra e ele paga com produção rural. Isso não é parceria rural. Então, eu estou dando a minha propriedade para você produzir, você vai me pagar o arrendamento com produção rural. Isso é oneroso para quem arrenda a terra, porque aí é considerado como rendimento de aluguel. Rendimento de aluguel não tem redução a 20%, se eu quiser fazer uma receita presumida lá nos rendimentos tributáveis, que na sequência o CDNIR vai falar sobre isso, e eu tributo 100% do que eu recebo. Então, a parceria rural é parceria de fato. Nós vamos dividir os riscos. Vamos dividir, tu entra com a terra, o outro entra com a máquina, divide mão de obra, compra os insumos de maneira coletiva, mas eu preciso que isso esteja sistematizado antes da ocorrência da safra, através de um contrato. Então, esses contratos de parceria rural, eles são muito importantes para quê? Preservar os membros da parceria, de que a Receita Federal entenda que não é parceria e que o cara que entrou com a terra lá esteja recebendo um aluguel e ele vai ter um ônus muito maior em cima do recebimento que ele recebe, porque ele vai tributar 100% daquilo, e não a possibilidade dele reduzir isso para 20% na base de cálculo do imposto, né, Adri? Isso também é muito semelhante o que acontece também quando tem um casal na propriedade, né? Então é o seguinte, o marido e mulher estão na propriedade lá, e eles são 2 CPFs. Então, se eu tenho, na sequência a gente vai falar sobre limites de faturamento e receita bruta, da obrigatoriedade da entrega da declaração do imposto de renda, eu posso dobrar esse faturamento quando eu tenho marido e mulher trabalhando na mesma propriedade, porque são 2 CPFs. Então, eu posso fazer livro caixa, divido na proporção lá 50-50 na participação que cada um tem da propriedade, e vou fazer 2 declarações de imposto de renda. O que normalmente acontece? Eu acabo fazendo 2 declarações de renda e 1 declaração de bens. Porque é difícil eu colocar na declaração lá que eu tenho 50% de um trator, 50% da área rural. Até posso. A gente pode dividir isso lá na própria declaração do imposto de renda. 50% da área de terra, 50% da casa, 50% do carro. Mas é muito difícil de fazer isso porque numa relação de marido e mulher, quando você vai comprar um carro, vai comprar um bem, você não olha em que CPF você vai colocar. Então, geralmente, coloca o nome do marido, da mulher, independente. Então, o que dá para fazer? Eu faço 2 declarações de renda, eu separo a renda, mas eu faço uma declaração de bens do casal. Então, toda a declaração de bens do casal vai estar numa declaração, pode ser do marido, da mulher, independente, porque a gente vincula isso na hora da elaboração da declaração do imposto de renda, o CPF do cônjuge. Então, o CPF da Adri vai ter o CPF do Giovanni lá, no caso, se você estivesse na propriedade lá, como marido e mulher. Automaticamente, eu tenho a vinculação dessa propriedade. E aí eu posso dividir renda e não vou ter problema, não tenho que fazer contrato de arrendamento, como tem da parceria, eu não preciso fazer esse tipo de contrato. Eu tenho um casamento independente do regime de casamento que se tem lá, tu acaba fazendo as 2 declarações do imposto de renda, dividindo o faturamento. Isso é muito importante, porque quando a gente falar na sequência de valores, de limite, tu dobra essa possibilidade. Então, uma propriedade rural que produz uma quantidade de renda lá, daqui a pouco, ela só declarando imposto de renda, ela não tem imposto de renda para pagar. Porque esse é um outro fator bem importante que se diga. Às vezes, o produtor rural, eu não vou declarar imposto de renda porque eu faturei 200 mil reais no meu CPF, e não vou declarar imposto de renda porque é 100 mil para mim e 100 mil para minha esposa. Mas se ele vinculou esses 200 mil no CPF dele, ele não vai pagar imposto de renda desde que ele faça as 2 declarações de imposto de renda e divida essa renda.
Então ele tem que apresentar a declaração dizendo, não, os 200 mil é meu e da minha esposa, 100 mil de cada um não tem incidência de imposto. Mas isso é o quê? É o procedimento de você fazer essa obrigação acessória, entregar essa informação para o governo e aí você ficar isento de riscos que a Receita Federal vem apertando de maneira considerável, né, Adri? Nesses casos, necessariamente precisa haver uma formalização do casamento, né? Só morar junto, no caso, não se enquadra? Aí faz o contrato com parceria rural, né? Porque aí não, a união estável... se tu tem um contrato de união estável, caracteriza, porque o contrato de parceria, ele é entre pessoas que não pertencem ao mesmo núcleo familiar. A partir do momento que eu tenho uma declaração de união estável, registrada em cartório, esse tipo de coisa, eu já estou dizendo que eu tenho uma relação, já tenho um comprometimento com alguém ali, não vejo problema em relação a isso. A única coisa é quando, vamos imaginar o seguinte, eu e o Sedenir temos duas propriedades, ou eu tenho uma propriedade, o Sedenir tem os equipamentos, e nós resolvemos explorar a atividade da agricultura, mas ele tem a família dele, eu tenho a minha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí tu vai fazer um contrato de parceria. Aí não envolve o núcleo familiar. Esse é o detalhe que precisa ser cuidado. Ó. E com relação ainda à pergunta anterior, nós falávamos, né, é preciso que haja uma formalização. Não adianta só você conversar com alguém e não ter com que comprovar. A Receita Federal, tudo é questão documental, né? Não adianta dizer, Adri, nós temos uma parceria rural, não, tu tem que ter isso formalizado, tem uma questão temporal, que é o quê? Quando que eu formalizei a parceria, eu vou formalizar a parceria rural só depois que a Receita Federal me pegou, aí pode descaracterizar muitas coisas, né, Adri? Então, assim, ó, a primeira coisa, tem parceria rural, faz a formalização, vai fazer o procedimento adequado de fazer esse contrato e a partir dali tu vai exercer, porque a Receita pode descaracterizar isso. Ela pode entender, opa, agora o fulano a Receita identificou alguma irregularidade, ele vai formalizar a parceria com alguém para diminuir ou para não pagar e efetivamente a parceria não existe. A parceria tem que existir de fato. De fato e de direito, né, Adri? Exato. Como o professor César sempre fala isso, tem que ter a formalização, o documento e tem que ter a parceria realmente existente. Eu reitero isso. Tem muitos casos que não é parceria, que é arrendamento, e arrendamento tem um tratamento tributário diferente. Tá? Então, isso também tem que ser cuidado. Muito bem. E, de uma forma bem clara, o que são consideradas como despesas dedutíveis para a atividade rural, professor Sedenir? Muito bem, Adri. Assim, ó, é importante destacar que a questão do produtor rural estar organizado facilita muito, né, a questão da apuração, a questão dele talvez não pagar, né? A questão não é a questão do pagamento do imposto, mas ele estando organizado, ele consegue fazer uma apuração mais tranquila. E nós falamos em relação da questão das despesas dedutíveis. Tudo aquilo que ele utilizar para atividade rural, ele consegue colocar nesse sentido aí na apuração. Então, nós estamos falando de uma contabilidade com regime de caixa, né? Tudo aquilo que ele paga dentro daquele período, naquela safra, por exemplo, ele vai conseguir tanto despesa, investimento, enfim, tudo que é necessário para ele produzir na propriedade dele, ele considera isso como despesa dedutível. Vai fazer a apuração lá, ele tem a receita dele e tudo o que ele for utilizando, né, no dia a dia, durante o ano, na propriedade dele, ele vai conseguir fazer isso. Mas é importante que ele esteja organizado e esteja essa documentação para comprovar, né, essas despesas. Aqui eu vou trazer como exemplo algumas situações, né, bem claras, né, que a legislação traz para nós como despesas dedutíveis lá. Então, ela fala lá, né, despesas de custeio, então, são todas aquelas necessárias, né, para que ele possa ter o rendimento da propriedade. Então, aquilo que ele vai utilizar lá, e aqui tem, por exemplo, combustível, se ele tem na propriedade, ele contrata mão de obra, né, a questão do custo também dessa mão de obra, toda a questão de ferramentas, os insumos que ele utiliza, os corretivos de solo, fertilizantes, tudo que ele vai utilizar para produzir é considerado, então, nessa questão de despesa e investimento que ele vai deduzir, né, na hora de ele apurar o resultado. A própria questão de impostos, né, não só o imposto de renda, não, mas os demais, né, que ele for recolher em função das atividades, ele pode usar isso também na apuração. Encargos financeiros, a gente sabe que a agricultura, né, demanda muitas vezes de
de questões de financiamento, né, por característica, né, a forma de trabalhar, né, na agricultura. Então, essas despesas financeiras que ele consiga comprovar que é realmente para a atividade que ele está financiando, né, a sua safra lá, ele consegue deduzir também no resultado. E aí, todos os investimentos, benfeitorias, o que ele for fazer de melhoria na propriedade dele, consta lá também, são situações que ele vai utilizar para deduzir, né, da receita que ele tem, né, com o que ele produz lá na propriedade, para equalizar isso, ter o resultado final, né, enfim, da atividade que ele desenvolve. Então, tudo que for necessário, e de acordo com a atividade, se é agricultura ou se é pecuária, né? Então, de acordo com as características, né, do que ele trabalha lá, ele consegue fazer isso. Inclusive, questão de formação, né? Tem situações, né, que a legislação traz lá, profissionais que estão envolvidos no meio lá, a questão técnica, né, para ele fazer o conhecimento para determinada atividade que ele desenvolve lá, ele pode utilizar também algum curso nesse sentido e deduzir isso também do resultado. Então, é uma série de situações, né? Se nós olharmos lá a legislação, tem, né, N situações aí que são relatadas. Acho que o professor Alzheimer Eu gostaria só contribui. de complementar, se der uma coisa que às vezes o produtor, a maior parte dos produtores tem esse conhecimento, mas muitos não. Por que que chega muitas vezes no final de ano e o pessoal troca de trator, compra caminhonete, esse tipo de coisa? Ele vai fazendo o livro caixa, acho que você falou muito bem da questão da comprovação. Você tem uma contabilidade uma contabilidade regular com a tua movimentação, tudo que tu vendeu, recebeu, as tuas despesas que você pagou, e aí chega no final do ano você está com um saldo de caixa muito positivo. Porque o que que acontece? Eu tenho duas formas de chegar na base de cálculo do imposto. Eu posso fazer por essa regra contábil de receita e despesa, eu lanço toda a minha receita, eu lanço toda a minha despesa e apuro um resultado. Esse é meu resultado tributável. Isso que você coloca nesse das despesas dedutíveis, tudo que você pode deduzir, tudo que está ligado à atividade do produtor. Às vezes o produtor imagina o seguinte: nós na cidade, se nós comprarmos um carro, por exemplo, para a minha declaração de imposto de renda, ele não é despesa dedutível. Independente do carro que eu comprar, para que eu vou utilizar, eu sou um representante comercial, eu faturo na minha pessoa física lá, eu compro um carro, mas é um bem. Agora, o produtor rural, se for um bem que caracteriza que ele é necessário para a produção rural, ele lança isso como despesa. Então, claro, eu não vou comprar uma caminhonete, uma SW4, a caminhonete fechada e dizer que eu vou usar na propriedade. Mas eu vou comprar uma Hilux, carroceria aberta, e eu posso caracterizar como um bem da atividade rural, por exemplo. Porque vai usufruir. Vai usufruir, tem atividade pecuária, vou buscar ração, vou utilizar ela na atividade. Então, essas coisas eu posso usar muito disso. Tem muitos produtores que levam muito a sério essa questão, porque a questão tributária nos últimos anos ela pegou muito intensa, de maneira generalizada. Não foi só para o produtor rural. Profissionais liberais, o governo sistematizou e informatizou. Hoje dá para se dizer 98% dos processos, para não dizer 100%. E isso automaticamente expôs CPF e movimentação financeira de tudo e de todos. Então, não adianta o produtor, vou usar lá da minha querida Caiçara, lá do interior de Caiçara, imaginar que o governo não sabe o que ele movimentou, porque o governo sabe. Eles tentaram fazer, estão tentando fazer nota fiscal eletrônica para produtor rural, está em passos lentos, vai demorar um bocado, vai entrar em vigor, mas não é dali que o governo vai utilizar para a base da receita dele. Vai ser da cerealista, vai ser da cooperativa, vai ser de lá onde sai a movimentação financeira. Então, o governo criou uma sistemática hoje de controle de tudo e de todos. E automaticamente, quando você tem esse controle de tudo e de todos, fica muito fácil do governo fiscalizar, identificar quando se tem sonegação fiscal. E o produtor, eu acredito que de 2017 para cá, foi assim, teve uma valorização dos produtos agrícolas em termos de preço de faturamento das propriedades, e automaticamente o governo viu mais uma possibilidade de arrecadação. A legislação está aí, o governo, vamos olhar o seguinte, do ponto de vista da Receita Federal, eles têm que fazer o cumprimento da legislação. A legislação, quem cria não é a Receita Federal, então acho que não adianta ficar brigando com a Receita Federal em relação a isso, porque eu tenho a legislação
criada, aprovada pelos nossos deputados, senadores e todo o povo que manda no povo brasileiro, e, consequentemente, a Receita Federal tem que fazer o cumprimento da legislação. Quando eu tenho algo que não está de acordo com a legislação, consequentemente, você fica exposto a isso. E o produtor rural passou por isso. E ele passou, não é que ele passou, ele entrou nisso e não vai sair mais disso. Porque hoje as fiscalizações, antes com bloco modelo 15, manual, esse tipo de coisa era mais difícil. Hoje não tem mais isso. Hoje as cerealistas estão informatizadas, os laticínios estão informatizados, não tem como ter movimentação que o governo não saiba. E além do mais, a movimentação financeira efetiva, né, Adri? Ninguém lida mais com dinheiro hoje. Eu lembro em tempos passados que viemos da agricultura, né, Cedenir, e o pai faturava o produto dele e vinha com um pacote de dinheiro. Hoje ninguém tem mais isso. Então, hoje, a movimentação, o governo já acaba tendo e acaba facilitando tudo isso. Essa parte dos investimentos, observe isso, vale a pena olhar tudo que você pode investir na propriedade, virar despesa e deixar de pagar imposto em relação a isso. Melhoria de galpão, pocilga, estrebaria, todas essas coisas aí você pode utilizar isso como despesas dedutíveis lá, só complementando nesse sentido aí, Cedenir. E nesse mesmo viés, como é que são feitas as devidas comprovações? Nós já falamos alguma coisa com relação a isso e gostaria que complementasse ainda que, dentro do que nós conversamos, a importância de ter orientação, buscar um profissional contábil, né, que possa orientar esse produtor, essa família de produtores, enfim, né, para que andem dentro da lei e não tenham prejuízos futuros. Cedenir, se a gente pegar tudo que você falou do que você pode utilizar na propriedade lá, devidamente documentado. O que é a documentação? Ela tem que ser uma documentação hábil para aquilo. Então, por exemplo, o que é uma documentação hábil para mim comprar um trator? Uma nota fiscal. Tá? O que é uma documentação hábil para mim pagar um arrendamento, se eu tiver arrendamento? Um contrato e recibo. Então, essas coisas não adianta eu ir lá na agropecuária e o cara da agropecuária me dar um recibo de uma carga de insumos. Se eu não tiver a nota fiscal, eu tenho que ter a nota fiscal e a comprovação do pagamento posterior. Então, essa documentação, eu acho que aí vem uma das coisas, né, Cedenir, que você trabalha dentro da disciplina do curso, que é justamente essa formalização de como você precisa ter a documentação, apresentar, para você ter a segurança de que nada daquilo que você lançou, a Receita pode dizer, para mim não vale. Acho que nesse sentido, assim, o que eu comentava anteriormente também, a questão da organização, mais do que nunca hoje, o Alzenir colocava antes a questão da legislação, né, quem faz a legislação, enfim, nós estamos passando por uma época, né, de reforma tributária e que com certeza vai atingir todas as atividades, enfim, e a atividade rural não é diferente, ela é uma atividade que está sendo além, né, do que já vinha sendo em função do que o governo vinha olhando para essa atividade como uma fonte, né, de buscar mais tributos, né, e com a reforma tributária ainda mais. Então, assim, a organização do produtor, ela é essencial. Se ele não tiver organizado, a dificuldade dele daqui a pouco ter que pagar talvez algum tributo que se ele tivesse uma organização diferente ele não precisaria pagar. Então, como o Alzenir colocava, daqui a pouco ele vai fazer um investimento na propriedade dele, mas se ele não organizou documentalmente isso, ele não vai conseguir comprovar, ele vai acabar pagando um tributo de algo que ele podia estar aproveitando diretamente na propriedade dele. Então, é essa questão da organização e por isso acho que a relação nossa, enquanto contadores, né, a preocupação que do próprio curso de Ciências Contábeis da URI tem em relação a isso, os profissionais que estão no dia a dia fazendo esse trabalho, é justamente demonstrar isso, a importância de o produtor olhar. O produtor tem o conhecimento, enfim, da atividade, do que ele faz, do que ele produz, isso está tranquilo, ele tem a questão técnica, tudo lá na propriedade, mas ele buscar o assessoramento para fazer de forma correta, e essa organização é extremamente importante. Talvez ele possa pensar, não, eu não vou ter este gasto, ao invés de pensar que é um investimento, né, não vou ter esse gasto com um profissional, né, para me auxiliar, e acaba, na verdade, tendo um problema futuro de um valor bem superior do que se tivesse recebido a informação correta. Exatamente. E esse é um fator, Adri,
que acaba corriqueiro a chegar a situações que você não tem como ajudar porque o tempo passou. Você tem o quê? Hoje você tem notas fiscais eletrônicas, procedimentos eletrônicos. Eu não tenho como emitir uma nota com data de ontem. Eu não posso chegar lá em março e emitir uma nota com o ano efetivamente anterior. E isso às vezes é a crueldade que a gente vê com o produtor, que por ele não estar organizado de maneira adequada, tem um ônus tributário muito alto que ele poderia não ter. Mas isso acho que o próprio sistema, a própria universidade, a gente vem falando o curso de agronomia, o curso de tecnologia agropecuária, o curso de ciências contábeis, a gente vem falando sobre isso. A gente sabe que o Sindicato Rural fala sobre isso. Todo esse contexto vem alertando os produtores. E não adianta o produtor ficar quietinho que passa, porque não vai rolar dessa forma. Se ele tiver, independente da localização que ele esteja, em qualquer lugar, interior, bem escondidinho lá, ele tem um CPF. Ele existe. Ele existe, tá? E a Receita Federal sabe que ele existe. Então, assim, a omissão ou fica quietinho que passa com a Receita Federal nos dias atuais não cabe mais. E a gente sabe que tem todo isso, não é o objetivo da gente discutir aqui toda essa questão do contexto tributário que a gente tem hoje, é um outro viés, uma outra discussão, mas a gente sabe que o governo está desestruturado financeiramente e que está sem dinheiro em várias pontas. E no caixa é só olhar o déficit fiscal todos os meses. E aí é uma questão muito lógica. Quando falta dinheiro lá em casa, o que a gente faz? Ou trabalha mais ou cobra de quem a gente tem para receber. Tá? O que o governo vai fazer? Então, 2026 será tenso. Então, se organize em 2025, há tempo ainda, procure ajuda em relação à movimentação que tem. Por que há tempo ainda? Nós estamos em setembro. Eu tenho uma safra de verão que vem aí. Eu vou comprar insumos para o plantio de soja, eu vou ter a colheita do trigo, eu posso organizar as minhas receitas, organizar as minhas despesas. Tem atividade que não tem muito o que fazer, ele já está produzindo leite, vai continuar produzindo leite até o final do ano, mas tem muitas coisas que ele pode buscar. Ou daqui a pouco fazer um investimento próximo do final do ano para jogar despesa dentro da atividade rural e não pagar imposto e melhorar a estrutura que ele tem. Então, isso tudo vai depender muito da disponibilidade financeira da propriedade e também da capacidade que o produtor tem de enxergar essas coisas. E assim, Cedenir e Adria, a gente vê muitas vezes produtores rurais que trabalham muito, e se esforçam muito, que trabalham muito com aquela força física, aquele vigor, e às vezes se descuidam dessas coisas, e aí quando chega lá no final, às vezes não é raro acontecer o produtor diz, cara, eu não consegui tirar esse dinheiro para mim comprar uma geladeira para dentro de casa e estou pagando do imposto de renda. Então isso dói, do ponto de vista quando a gente vê isso, mas a gente também entende que se ele não cumprir o que determina a legislação, não tem o que fazer. Então, a primeira coisa, acho que a organização de uma propriedade, a organização da contabilidade, ela é fundamental e essencial se eu quero ter a assertividade para pagar o mínimo possível. E nem o incômodo futuro. E nem o incômodo futuro, né, Adri? Verdade. E o que é obrigatório ainda, professor Alzenir, constar na apresentação do demonstrativo da atividade rural? Muito bem, nós temos aqui um valor que é 2024, eu acredito que para 2025, de repente, o governo vai corrigir isso, mas o produtor rural que tiver faturamento bruto a 169.440. O porquê esse valor? Esse valor não é um valor mágico, não é um valor mágico, é um valor que vem da própria legislação que qualquer CPF do Brasil tem. Nós temos um limite de isenção no imposto de renda pessoa física nosso, como trabalhador urbano, como empregado doméstico, como qualquer outro vínculo. Então, todo mundo que tiver até 32 mil e alguma coisa lá tem isenção do imposto de renda. Se pegar do produtor rural, o 169.440, vamos fazer um cálculo rápido aqui, o que acontece com isso? Esse 169 mil que a Receita Federal estabelece que ele não precisa entregar a declaração do imposto de renda,
vezes 0,2 é 33.888 de isenção que nós temos. Então, se o produtor tiver até essa faixa de faturamento bruto, ele não precisa entregar a declaração de imposto de renda, porque ele já estaria dentro da isenção. Agora, o que acontece? Essa é uma condição quando nós fizemos a apuração com base nos 20% da receita estimada lá. Mas se nós pegar todas as despesas que o Cedenir falou aqui, eu tenho 169 mil de despesa, eu comprei um trator e paguei de 300 mil, tinha recursos de anos anteriores. Eu faço a declaração do imposto de renda, lanço essa despesa de um trator de 300 mil, mais insumo, mais não sei o que, e apresento um resultado negativo de 500 mil. Se eu apresentar um resultado negativo de 500 mil, esse resultado negativo eu vou compensar com lucros futuros. Então, o produtor também precisa se ligar ao seguinte: daqui a pouco, 2025, ele não excedeu esse valor de receita bruta, mas ele fez alto investimento e a partir do ano que vem ele vai ter uma receita decorrente do investimento que ele fez. Então, o que ele faz? Ele lança esse investimento, apresenta a declaração de imposto de renda, estoca esse prejuízo, bota lá na declaração de imposto de renda, no ano seguinte ele vai compensar esse imposto de renda com as receitas futuras. Então, isso também é outro aspecto que às vezes o produtor, tô livre esse ano. E quando chega o faturamento do ano seguinte, ele acaba tendo um problema para resolver. Vamos pegar o CDN comentou a questão do livro caixas, a contabilização da receita e da despesa pelo recebimento. Vamos pegar um exemplo hipotético. 2025, ele produziu, estocou e não vendeu. Tá? E ele comprou um monte de insumos, um monte de coisa, comprou um trator, aquela coisa toda, tá abaixo de 169 mil. Só que ele tem um estoque de produto que ele vai faturar no próximo ano 300 mil. Se ele não botar a despesa agora de 2025, toda a despesa que ele teve, quando ele faturar lá em 2026, senta, chora e paga. Não tem muito o que fazer. Então ele tem que preparar isso. Ele tem que ter essa percepção. Esse ano eu não tenho obrigatoriedade. Mas se eu não estocar esse prejuízo, eu não contabilizar esse prejuízo devidamente documentado, com nota, com os documentos que precisa ter, eu vou ter um problema em 2026. Então, isso o produtor também precisa ter esse alinhamento. E, além do mais, o produtor rural também tem as outras obrigatoriedades da entrega da declaração do imposto de renda, como qualquer outro cidadão brasileiro. Não é que porque ele é produtor rural... E se ele tiver bem superior a 800 mil e ele não tiver nada de receita da atividade rural, ele é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Porque a declaração do imposto de renda, ela não diz que a declaração do imposto de renda para trabalhador urbano, é para cidadão brasileiro. E as condições, se eu tiver lá patrimônio acima de 800 mil, eu tenho que declarar. E a gente sabe que tem muitos produtores, muitas propriedades que valem muito mais do que isso. Claro, tem toda uma questão de avaliação de data de aquisição dessas propriedades, aquela coisa toda. Mas da atividade rural, ele é a receita bruta acima de 169.440, e aí segue as regras das outras coisas que qualquer cidadão brasileiro tem. E aqui, Adri, eu quero linkar com aquele assunto que a gente falou anteriormente, do marido e da mulher. 169 mil, então se eu tiver, vamos fazer mais um cálculo aqui, 169.440 vezes 2, se eu movimentar até 338 mil na minha propriedade, eu estou isento do imposto de renda. Eu estou isento. Eu e minha esposa temos uma atividade rural, eu estou isento, só que eu tenho que fazer declaração do imposto de renda. Não é porque eu estou isento que eu estou desobrigado a apresentar a declaração. Isenção do pagamento de imposto é uma coisa. Obrigatoriedade de apresentar a declaração é outra. E muitos acontece isso, Adri. E daí, quando a Receita pega, tem que juntar documento, tem que fazer aquela coisa toda, e vai ter multa pelo atraso da entrega na declaração. Então, esses fatores, acho que é bem importante o produtor ter clareza em relação à obrigatoriedade. A obrigatoriedade da entrega não significa obrigatoriedade de pagar imposto. Com certeza. Nossa, quanta informação importante, né? Cedenir, acho que dava para... Eu vou reforçar o que o Cedenir falou anteriormente. Sim. Na questão dos documentos, né? Da necessidade de organização. Acho que esse é um fator que tem que acontecer. O produtor precisa ter o hábito de estar organizado. E eu não condeno de forma alguma o produtor, porque muitas vezes ele está lá na propriedade recebendo uma carga de adubo, o cara nem sabe onde botou a nota. Tá? E aí a gente, quando chega lá, às vezes tem uma caixa de documento que
até Deus duvida o que Da tem lá vida. dentro, né? Mas nos dias atuais, hoje, ele precisa se organizar. Ele precisa sistematizar o processo dele. Caso contrário, ele não vai ter muito sucesso com a Receita Federal, não. Se tu tiver tudo organizado dentro de uma propriedade, a probabilidade de você se enrolar é menor. Diminui. Agora, se você estiver desorganizado, muitas vezes só Deus, né? Só Jesus na causa. Muito bem. E outro tema bem importante é nós falarmos o que é considerado um resultado tributável. Muito bem, o resultado da propriedade, então, basicamente nós poderíamos dizer assim que é a diferença entre a receita que ele tem da atividade rural dele, deduzindo lá as despesas de custeio, investimento, tudo que ele utilizou naquele período. Então, o resultado vai ser justamente como nós colocava antes, a importância, né, dele estar organizado para ele comprovar essas despesas, e lembrando sempre a atividade rural, né, na questão do regime de caixa, né, aquilo que ele realmente desembolsa, né, como o Alzanir colocava anteriormente, daqui a pouco ele vai desembolsar, vai fazer o investimento, vai ter aquele pagamento, então ele tem que olhar para essas questões aí que envolvem, então, o que ele pode caracterizar para ele ter o resultado depois apurado, enfim, como resultado tributável. E ele tem a possibilidade, né, de tributar o total, ou ele pode, a forma simplificada, né, dos 20%, né, da receita, mas aí tem que ter um certo cuidado, né, porque de que forma que ele vai fazer isso, o que pode implicar futuramente depois, se ele quer compensar prejuízos, enfim, tem que ter esse cuidado em relação a isso. Então, basicamente, tá organizado com essa documentação e fazer essa leitura. Tudo aquilo a diferença da receita que ele tem da atividade com aquilo que ele investe dentro da atividade dele. Essa questão dos 20%, né? Às vezes o produtor diz, cara, eu vou tributar pelos 20%, não vou juntar nota de despesa, vou oferecer 20% para a base tributável e para o governo tá tudo certo. A legislação, por que 20%? A legislação brasileira prevê que o custo de uma atividade rural é 80% de gasto, de investimento para você exercer a atividade e 20% é renda. Para ele provar que ele tem renda menor do que 20%, ele tem que ter documento. Se ele provar com nota fiscal, com tudo que ele pagou, que deu menos que 20% de rendimento dele, ele vai diminuir a base de cálculo do imposto dele. Então, aí isso a contabilidade faz as simulações a partir do momento dos documentos que ele tem. Porque se não tem documento, a gente já sabe que o cara vai sair pagando. Porque se ele tiver rendimento, receita bruta, 20% vai ser rendimento tributável. Passou dos 169 mil, ele já vai ter imposto para pagar. Agora, se ele tiver nota, ele pode dizer que ele tem... Pode dizer não, ele pode comprovar que a renda dele foi 10%, 5%, que deu prejuízo. Acho que esse é o último tema aqui, né, Adri, que a gente tinha elencado, que é a compensação do prejuízo fiscal, que é um outro fator que é primordial o produtor também estocar os prejuízos dele para ele compensar com os períodos futuros. Como é regime de caixa, nem tudo entra no mesmo ano, no mesmo período. Então, eu tenho que olhar. Se eu tiver um determinado período que entrou muito mais despesa, declaração pela completa, guarde o prejuízo na declaração de ajuste anual lá, devidamente documentado, tudo certinho. Quando vir a receita no período seguinte, você compensa. Se você não estocar esse prejuízo, você não lançar essas despesas e você não provar contabilmente o custo da tua atividade ali, e quando tu tiver receita futura, tu não pode pegar notas que tu pagou em 2024 e lançar no caixa de 2025. Tu tem que lançar no caixa de 2024, levar o resultado para a declaração de 2025. Agora, eu não posso pegar a movimentação financeira de um ano e lançar no outro. E aí, às vezes, é o zelo e o cuidado que o produtor precisa ter. De movimentações de negócios que ele fez, e que, às vezes, quando chega lá na declaração de ajuste, no início do ano seguinte, ele nem sabe o que aconteceu em janeiro do ano anterior. Não lembra mais? Não lembra mais. E é natural isso. Então, se ele tem o hábito de ser apegado a documentos, a processos, ele vai ter pelo menos uma pasta. Ou pelo menos vai estar naquela caixa simbólica que a gente recebe de vez em quando, assim, que parece Tem de tudo lá dentro, mas está lá. Agora, quando o produtor não tem o mínimo de organização, é complicado fazer isso. E quando ele faz
essa brincadeira que eu faço de jogar tudo na caixa lá, ele sabe que quando ele abrir a caixa, poderá ter uma caixinha de surpresas. Porque tu não sabe o que tem ali. Agora, quando ele tem uma contabilidade regular, que ele já vai se preparando no decorrer do ano, ele vai ser mais assertivo na tributação dele. É muito importante essa conversa, o que a gente fez, para quem, obviamente, já faz isso anualmente, tem esse cuidado, né? Mas ela é extremamente necessária para quem não dá bola para a situação, não se preocupa com isso. Como o Alzenir, o professor, também comentou, a situação é mais grave do que a gente imagina, não é? Ninguém fica escondido, né? Como foi bem mencionado antes, né? Uma hora ou outra pode estourar. Não, exatamente. Nos dias atuais, hoje, a gente acompanha muito isso inerente à profissão da gente e do curso, do nosso próprio curso de contábeis. A gente sempre busca o quê? Ter a maior clareza do que está acontecendo. Nós temos o dever e a obrigação como instituição de ensino sempre acompanhar muito de perto isso, para trazer informação para o aluno, para trazer na formação do próprio aluno, né? Com certeza. Ele tem que... Esses assuntos ele não pode aprender na vida, ele tem que aprender dentro da universidade. Então, quando a gente discute isso dentro do curso de contábeis, a gente tem a clareza de que ele precisa olhar o produtor rural hoje como um cliente normal do escritório dele, que ele pode prestar uma assessoria, ele pode ajudar esse cara a organizar o processo dele sem que ele tenha exposição fiscal alguma. Porque a pior coisa que tem é você ir lá no banco e o gerente dizer o seguinte: olha, seu CPF está bloqueado. Faltou uma entrega na declaração de imposto de renda, aí tu corre, tenta ajustar, tenta imaginar o que aconteceu. A Receita Federal pode cobrar 5 anos para trás. Então, assim, os produtores rurais que não foram, que tiveram movimentação acima dos limites que a gente falou aqui e não apresentaram a declaração do imposto de renda, a Receita Federal pode cobrar 5 anos calendários inteiros. Nós estamos em 2025, então tá fora. 24, 23, 22, 21, 20. Então, a Receita poderá retroagir ainda há 5 anos e buscar essas arrecadações. Nem tudo a Receita consegue de maneira sistêmica. Geralmente é 1 ou 2 anos de atraso que eles vão notificar o produtor. E aí, a partir dali, o produtor já tem que... não tem o que fazer. A partir do momento que você recebe uma solicitação, uma notificação de entrega da declaração de ajuste, não existe mais prescrição, tu resolve, porque cada dia que passa fica pior. Muito bem, a gente sabe, né, que teríamos muito mais coisas que poderíamos abordar nesse momento, mas também o nosso espaço é curto, então do que fica aqui, muito importante, busque informação, busque um profissional, você não é obrigado a saber tudo, né, mas saber quem buscar, para quem te orientar, isso sim é extremamente importante, para que você não tenha problemas no futuro. Agora eu deixo o espaço à disposição de vocês, se quiserem complementar mais alguma coisa. Muito bem, Adri. Então, acho que é um momento de agradecer, né, aqueles que vão nos consultar aí, né, enfim, em relação a essas informações, e complementando aquilo que o Alzenir falava anteriormente, assim, ó, o produtor olhar a nossa área contábil na atividade dele como um investimento, porque não é só por a questão fiscal, que é importante e necessária, e muitas vezes muitos desses produtores vêm até a nossa área contábil em função dessa questão fiscal, mas e que além disso, ele organizar a propriedade dele, organizar a atividade dele, isso é muito importante. Para ele estar organizado, ele precisa ter um assessoramento, ele conhece muito bem a parte técnica do que ele faz, do que ele produz. Então, fazer essa parceria, né, com a área contábil, de manter organizada a atividade dele, ele vai conseguir visualizar o futuro da atividade dele. Então, além da questão tributária e legislação que ele tem que cumprir para as atividades, olhar para essa questão e olhar a contabilidade como um investimento lá na propriedade dele. Acho que investimento, essa é a palavra. Exatamente, essa é a palavra, é investimento mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Adri, acho que essa última fala do CDN é bem importante em todas as atividades, né? Se a gente olhar o seguinte, a partir do momento que eu tenho informação, eu sou mais assertivo no meu processo decisório. E a gente vê muitos produtores que, nos últimos anos, a gente tem observado assim, muitos produtores com um grau de endividamento assustador. As instituições financeiras vão propiciando empréstimos. Tem produtores rurais que devem, às vezes, 2 vezes o patrimônio que eles têm, 2, 3 vezes o patrimônio que eles têm na própria declaração do imposto de renda. E eu acho que a parte contábil, nesse sentido, sem olhar a questão fiscal de imposto de renda, aquela coisa toda, mas você olhar qual atividade, qual retorno que dá. A gente sabe que o produtor rural,
e eu falo muito isso por vivência, fiquei até os 23 anos na agricultura, trabalhando na pequena propriedade, e sei a crueldade que é, na hora que você vai comprar um insumo, quem coloca o preço é o mercado. Quando você vai vender teu produto, quem coloca o preço também é o mercado. O produtor não tem vez nunca para precificar a sua atividade. Então ele precisa estar organizado que, pelo menos, o seguinte, qual atividade, e eu desafio os produtores aí, se o produtor conseguir me justificar qual a atividade dele, quantos por cento de lucro sobra o soja, o milho, o leite, a suinicultura, será que ele tem isso separado? E eu preciso que o produtor entenda também que as horas dele e da família trabalhando lá é um custo para a propriedade. Porque se ele não estivesse trabalhando na propriedade, ele poderia estar empregado numa outra empresa e estar ganhando o dinheiro dele e ter uma outra renda. Então, quando se coloca todos esses custos dentro de uma propriedade rural, a gente sabe o esforço que essas pessoas fazem, o trabalho que elas têm para manter uma propriedade funcionando. Hoje, nosso curso de Tecnologia Agropecuária e Agronomia, que trabalha muito a questão da sucessão rural, é preparar esse agricultor, é preparar esse aluno que vai voltar para a propriedade com essa bagagem, com essa necessidade. Ele vai voltar fazendo contabilidade rural? Não, mas ele vai voltar com a percepção da necessidade da gestão e controle que ele precisa ser assertivo no que ele vai produzir ou deixar de produzir. Então, nós do curso de Ciências Contábeis, eu tenho uma alegria e uma admiração muito grande pelos produtores rurais, por atividade, por a gente saber o esforço que as pessoas fazem para manter uma propriedade, a crueldade muitas vezes que o mercado faz com o esforço delas, de não tirar todas as possibilidades, tu tem que vender pelo preço que a cerealista bota o produto, preço que o laticínio coloca o leite, e a hora que tu vai comprar o insumo, eles também colocam o preço. Então, requer cada vez mais uma profissionalização dos agricultores. E eu tenho certeza que o Agrotec Norte, aí, juntamente com esse projeto, tem o objetivo de trazer essas informações, desacomodar algumas coisas e que os produtores consigam ser mais assertivos a cada dia. Então, quero também agradecer a oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos e tentando, daqui a pouco, trazer muito mais preocupação para o produtor do que informação, mas que essa preocupação sirva, sim, para ele mobilizar, olhar para dentro da estrutura que ele tem e não deixar que parte do esforço dele se vá pelo ralo, pagando imposto que não é devido. O que é devido, não tem o que fazer, né, Adri? Se tu tem uma atividade rural e tu tem a base de cálculo para isso, tu tem resultado positivo, nós, como trabalhador urbano, pagamos também, e o produtor também. Somos brasileiros da mesma forma, as regras são as mesmas. Mas o que a gente vê sistematicamente de acordo com a organização do processo, é quanto custa o tributo para ele. Então, o custo da organização, ele é muito menor do que o custo que ele vai pagar quando ele estiver desorganizado. Então, agradecer de coração a oportunidade que a gente teve de participar desse momento aí. Muito bem. Agradecemos também você que esteve conosco em mais esse podcast para dentro da porteira, que é o nome do nosso episódio, e hoje nós tivemos o tema Contabilidade Rural, Planejamento para o Sucesso. Tivemos a grata satisfação de contar com a presença do nosso diretor administrativo da URI, aqui do campus de Frederico Westphalen, e também professor do curso de Ciências Contábeis, o Alzenir José de Vargas, e ainda do professor da disciplina de Contabilidade Rural, o professor Sedenir Antônio de Vargas. Mais uma vez, obrigada a você que esteve conosco e nos acompanhe no nosso próximo episódio.